Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 25, sob o título Segundo Reinado, Economia, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 183. Vamos nessa então? Então pessoal, se tem um aspecto muito relevante, importantíssimo do Segundo Reinado, o período compreendido entre 1840 e 1889, que o Brasil foi governado pelo imperador Dom Pedro II, é sem dúvida o aspecto econômico. A economia do Segundo Reinado tem várias características que nós vamos tratar a partir de agora. A primeira delas é o café, o ouro negro como era chamado na época. O café, que havia sido tentado no século 17 e 18 no Brasil sem sucesso, na região amazônica, finalmente encontrou seu lugar adequado. O Vale do Paraíba, as margens do rio Paraíba do Sul, na região que envolve o norte do Paraná e principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tinha como principal centro produtor o Oeste Paulista, na cidade de Taubaté, conhecida na época como a capital nacional do café, onde viviam os grandes barões cafeicultores. O café foi o principal produto das exportações e gerador de divisas para o Brasil entre 1850 até 1930, quando começou a entrar em crise, porque o nosso grande mercado consumidor, os Estados Unidos, suspenderam parcialmente a compra do café brasileiro e o mercado entrou em crise. Mas o café, durante 80 anos, foi o principal gerador de divisas que modernizou o Brasil. É óbvio, o café era o principal produto de exportação, mas não era o único. O Brasil também produzia e exportava açúcar, algodão, tabaco, couro, peles e borracha. Esses foram os produtos mais importantes da economia do Segundo Reinado. É bom lembrar que aqui no mercado interno o Brasil também já tinha suas fábricas, suas indústrias, principalmente indústrias têxteis, com a produção de tecidos, alimentícias, principalmente toucinho, derivados de mandioca, e tínhamos também a indústria de fumo e bebidas. Eram as primeiras fábricas do Brasil voltadas para o mercado interno. O Brasil produzia principalmente cerveja no campo da bebida. Nós também tínhamos uma grande produção de chapéu, que era um produto muito utilizado como as próprias roupas, né? O chapéu era para homens e mulheres essencial na saída de casa. Era um artifício que já fazia parte do ornamento do homem e da mulher ao fazer visitas a vias públicas, né? Ao passear, à feira, ao mercado, o chapéu era um item indispensável como qualquer vestimenta do corpo, então haviam fábricas específicas de café. Aqui, além das indústrias, nós podemos citar também no Segundo Reinado um grande avanço a partir do surgimento e a evolução das ferrovias. Na época, o transporte ferroviário era o mais importante do Brasil. E aqui eu gostaria de citar duas ferrovias. A Ferrovia Dom Pedro II, que tornou-se posteriormente a Ferrovia Central do Brasil, e a Ferrovia Santos Jundiaí. Eram duas ferrovias importantíssimas para o escoamento, né? Para fazer o escoamento do café, das fazendas do interior até o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro, os dois principais portos de café, para o café partir para o mercado europeu e para os Estados Unidos. Então, a Estrada de Ferro Dom Pedro II e a Santos Jundiaí eram bastante movimentadas, fazendo esse processo de expansão do café, do interior das fazendas até os portos para seguir de navio para os nossos mercados consumidores. É bom lembrar que nesse período também houve a modernização do Rio de Janeiro. A capital, a partir de um empreendimento do Barão de Mauá, com capitais próprios, capitais privados, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ele financiou a modernização da capital do país. Mandou sanear as principais ruas do centro, reformar as praças, avenidas e trouxe até bonde da Europa para circular do centro para os bairros mais populosos do Rio. Então a iniciativa privada, a partir do empreendimento de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, fizeram um surto de urbanização, de modernização na capital do país, o Rio de Janeiro, na época. É bom lembrar também que para alavancar a indústria nacional, Dom Pedro II, em 1844, estipulou a tarifa Alves Branco, uma carga tributária, impostos para produtos importados. Eu explico. Até 1844, qualquer produto importado para entrar no Brasil pagava 15% do valor de impostos. Com a tarifa Alves Branco, Dom Pedro aumentou esses impostos entre 30% e 60%. A ideia é que o produto importado ficasse muito caro para estimular os empresários brasileiros a instalarem fábricas com produtos mais baratos e ganhassem o mercado consumidor. Então eu posso afirmar
categoricamente que a tarifa Alves Branco ela ajuda a indústria, ela é protecionista, ajuda a indústria nacional para competir com os produtos estrangeiros. Haja vista que os produtos estrangeiros eram de uma qualidade superior. Então a ideia do governo era sobretaxar esses produtos estrangeiros para que eles ficassem muito caros e os brasileiros valorizassem a compra do produto nacional, que era mais barato porque pagava menos impostos. Então essa tarifa Alves Branco de 1844 ela é importantíssima para priorizar os produtos industriais nacionais. Bom lembrar que nesse contexto também, em 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro para o Brasil. Ou seja, a partir de 1850, era proibido trazer negros africanos. Acabou esse mercado, acabou esse comércio. Muita gente ia até a África, comprava negros a preços acessíveis, trazia e revendia no Brasil mais caro. Era o tráfico negreiro. Essa atividade foi proibida pela Lei Eusébio de Queiroz até 1850. Só abrindo um parêntese. Não é que estava abolindo a escravidão. Os negros que já estavam no Brasil continuavam escravos. A Lei Eusébio de Queiroz apenas impedia que novos escravos fossem trazidos. Proibiu o tráfico negreiro. Por fim, Dom Pedro criou também a Lei de Terras em 1850, proibindo o Estado de continuar sua política de doação de terras. A partir da Lei de Terras, todo cidadão brasileiro só poderia adquirir terras de duas formas, por compra ou herança. O Estado não podia mais doar terras para ninguém, o que era uma prática comum até 1850, que Dom Pedro proibiu com a Lei de Terras. E o último aspecto dessa questão econômica do Segundo Reinado, importantíssima, é a chegada de surtos de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café do Brasil, principalmente italianos e alemães. Anualmente, milhares de italianos e alemães estavam fugindo de conflitos em seus países e vindo iniciar uma nova vida trabalhando nas fazendas. Aos poucos, eles foram substituindo a mão de obra africana nas plantações de café. Forte abraço e até a próxima.